A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20, que diz: Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Nós estamos diante de uma passagem onde nós vamos ver que João, o apóstolo de Jesus Cristo, ele vai falar que Deus é amor e devemos amar, a Deus e aos irmãos. No versículo 7, ele começa dizendo: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a evidência de que nós nascemos, de Deus e que somos filhos de Deus, é o amor ao próximo, é amando um aos outros, porque esse amor ele vem de Deus. Então a evidência daquele que está em Cristo Jesus é o amor a Deus. No versículo 8 ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aquele que não ama, os outros, não ama o seu próximo, tem a evidência de que está evidente de que essa pessoa não conheceu a Deus, não teve um encontro com Deus, porque Deus é amor, tanto que Ele nos amou, que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Então isso é a maior prova de amor que alguém pode dar, é dar o seu melhor, como aqui Ele deu o seu próprio filho. O versículo 9 diz: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Então, Deus demonstrou tão grande amor que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Ele se manifestou no fato dele ter enviado Jesus Cristo, o Filho unigênito, ao mundo para que ele viesse morrer por nós, para que nós venhamos viver, por meio dele. No versículo 10 diz: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele enviou o seu filho como sacrifício pelos nossos pecados. E nós observamos que esse amor de Deus, não foi nós que amamos ele primeiro, foi ele que nos amou primeiro. Foi ele que deu o primeiro passo de amor para que nós pudéssemos hoje estar em Cristo Jesus. Foi Deus que amou, ele enviando o seu Filho, como um sacrifício vivo para morrer numa cruz por nós. Então isso foi a maior prova de amor, que qualquer pessoa pode dar. E foi o Senhor, no nosso Deus, ele deu o seu Filho, deu o seu amor. Então ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos ele primeiro, foi ele que nos amou. No versículo 11 diz: amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Então ele nos constrange, no versículo 11, para que nós venhamos amar como o Senhor amou. E esse amor, ele é um amor sacrificial, é um amor que não vai olhar para as circunstâncias, não vai olhar para o merecimento, não vai olhar se aquele que tenha feito maldade contra nós, tenha falado de nós, tenha nos perseguido, tenha nos caluniado. Então, independente do que for, nós devemos amar, porque o nosso Deus, ele não olhou para os nossos pecados, ele não olhou para nossas falhas, não olhou se nós merecíamos ou não. Ele foi lá e por todos ele deu o seu melhor, deu o seu único filho para morrer por nós. Então devemos amar, também devemos amar uns aos outros, da mesma forma que o Senhor nos amou. O versículo 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Então ninguém viu a Deus.
né? E nós precisamos entender que se nós amarmos uns aos outros, né? Se uns aos outros, Deus permanece em nós. A maior evidência de que nós somos de Deus é quando nós amamos os nossos próximos, né? E seu amor, ele é aperfeiçoado em nós a cada dia. Não que nós somos perfeitos, mas à medida que nós procuramos amar, como o Senhor nos amou, como Jesus nos amou, né? Como Deus nos amou, nós começarmos a amar, né? Vai ser aperfeiçoado em nós esse amor, pelas ações, pelos dons, pelos talentos, por tudo que o Senhor tem nos dado, né? E nós vamos a cada dia se aproximando dele à medida vamos sendo aperfeiçoados com isso. Ele vai nos preparando, vai nos moldando. Assim, versículo 13, ele diz: assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado o seu Espírito. Então, esse Espírito do Senhor, o Espírito Santo, né, que está em nós, é uma evidência, né, de que o Senhor está conosco. Né? Sabemos e devemos permanecer, devemos continuar no meio de dificuldades, de lutas e de provações, mas nós temos o Espírito do Senhor em nossas vidas. Versículo 14 diz: e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, nós somos testemunhas nessa terra, né, de que o Pai enviou o seu Filho. Nós somos testemunha porque nós temos o contato com a palavra, com o Espírito Santo de Deus, com as revelações do Senhor. Somos testemunha que Jesus Cristo é o Salvador. E se nós temos essa testemunha, devemos confessar, né, publicamente, que Jesus é o Filho de Deus. Devemos confessar com a nossa boca, com as nossas atitudes, né, que Jesus, e todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus vai permanecer nele e ele em Deus. Então, é um ato de coragem, a gente confessar, e devemos confessar com a nossa boca, sim, mas devemos demonstrar em amor que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nós somos a sua testemunha, né? Deixando de lado toda a calúnia, deixando de lado toda a fofoca, deixando de lado a raiz de amargura, a falta de perdão, passamos a perdoar mais, passamos a viver mais e mais para o Senhor, da forma que é agradável a Ele. Então, quando aquele que serve ao Senhor, não existe, né, aqui pessoas que são os seus inimigos. O inimigo é Satanás, mas as pessoas podem estar sendo usadas pelo inimigo, e a nossa forma de reagir é amando essas pessoas, é orando por elas, entregando nas mãos do Senhor, né, e não tendo ódio, guardando rancor, não deixando com que isso impeça da gente ser cheio do Espírito Santo a cada dia mais e mais. No versículo 16 diz: e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. Então nós precisamos ter a certeza, que conhecemos o amor de Deus que ele tem por nós, né? Sabemos que Deus é amor, né? E que esse amor devemos permanecer nele, né? Para que possamos nos aperfeiçoar cada dia mais e mais, e no dia do juízo tenhamos confiança no dia do juízo. No dia que será julgado todas as nossas obras, no dia que estaremos de frente do grande juiz, né, que é o nosso Deus, na frente, nós estaremos ali com o Senhor, nós precisamos ter confiança, né? Por isso precisamos estar aperfeiçoando, para quando entrar de frente do juiz, termos a certeza de que nós fizemos tudo conforme as Escrituras nos mostrava, conforme Jesus nos ensinou, conforme, né, nós lemos e pregamos e falamos a cada dia desse amor. Então não adianta entrarmos diante do Senhor com nossos corações amargurados, entristecidos, sem perdoar, porque naquele grande dia seremos julgados pelas nossas obras, seja boa,
ou seja, amar. No versículo 19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então, João está chamando aqui de mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Ele está enganando a ele mesmo. As pessoas que estão vivendo nessa situação precisam se consertar diante do Senhor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se nós amamos a Deus e odiamos o irmão, que amor é esse? É um amor bandido, é um amor mentiroso, né? É um amor que não é uma verdade. É um amor que nós queremos, dizemos que temos comunhão e relacionamento com Deus e não amamos os nossos irmãos, ficamos mandando piadinha, indiretas. Isso não faz parte daquele que teve encontro com o Senhor Jesus. Pois quem não ama o seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Como pode? Não vimos a Deus. Nós falamos que amamos ele, né? Mas não tivemos contato com ele. Não vimos ele, mas nós dizemos que o amamos. Então, mas como pode nós estarmos aqui, né, nesse desafio de viver realmente na comunhão, seja na comunhão no ambiente da igreja, comunhão do corpo de Cristo, na comunhão, né, de relacionamento do trabalho, no meio familiar, né? Quantas pessoas hoje não falam, parentes que não falam com parentes, né? Brigas entre famílias, famílias não se reúnem, né? No ambiente de trabalho, é um lá e um cá, uma competição. No ambiente do templo da igreja, na nave da igreja também, a maioria das vezes, não se falam. E você fica com essa palavra, pois quem não ama o seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus que não viu. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Então, que nesse dia, você venha realmente ficar com essa palavra. Versículo 21, ele encerra, e dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale contigo, até antes de você, que é cristão, participar da ceia do Senhor. Que você venha se consertar com o seu irmão, porque quem ama a Deus ama também o seu irmão. E não existe esse amor, eu amo, mas você, ele lá e eu cá. Eu amo, mas não quero estar junto. Eu amo, mas não vou ao culto. Eu amo, mas não vou estar nessa festa porque o fulano vai estar. Isso não é amor. Isso não quer dizer que perdoa. Isso não é demonstração de amor. Demonstração de amor é você estar convivendo no mesmo ambiente e ali perdoando uns aos outros. Então, que nós possamos ficar com essa palavra antes de participar da ceia, antes de participar de tudo o que envolve a obra do Senhor. Se você diz que ama a Deus, você deve amar o seu irmão. Que Deus te abençoe nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.